Parágrafo 2. Jesus morreu crucificado. Primeiro, o processo de Jesus. Divisões entre as autoridades judaicas a respeito de Jesus. Entre as autoridades religiosas de Jerusalém, não somente se encontravam o fariseu Nicodemos e o notável José de Arimateia, discípulos ocultos de Jesus, mas também, durante muito tempo, houve dissensões a respeito dele, ao ponto de, na própria véspera da paixão, João poder dizer deles que um bom número acreditou nele, embora de modo assaz imperfeito. João 12:42. O que não é nada de admirar, tendo-se presente que, no dia seguinte ao de Pentecostes, um grande número de sacerdotes se submetia à fé. Atos 6:7. E alguns homens do partido dos fariseus tinham abraçado a fé. Atos 15:5. De tal modo que São Tiago podia dizer a São Paulo que muitos milhares entre os judeus abraçaram a fé, e todos têm zelo pela lei. Atos 21:20. As autoridades religiosas de Jerusalém não foram unânimes na atitude a adotar a respeito de Jesus. Os fariseus ameaçaram de excomunhão àqueles que o seguissem. Aos que temiam que todos acreditassem nele e os romanos viessem destruir o templo e a nação, o sumo sacerdote Caifás propôs, profetizando: "E do vosso interesse que morra um só homem pelo povo e não pereça a nação inteira." João 11:50. O Sinédrio, tendo declarado Jesus réu de morte, como blasfemo, mas tendo perdido o direito de condenar à morte fosse quem fosse, entregou Jesus aos romanos, acusando-o de revolta política, o que o colocava em pé de igualdade com que Barrabás, acusado de sedição. Lucas 23:19. São também de caráter político as ameaças que os sumos sacerdotes fazem a Pilatos, pressionando-o a condenar Jesus à morte. Os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Tendo em conta a complexidade histórica do processo de Jesus, manifestada nas narrativas evangélicas, e qualquer que tenha sido o pecado pessoal dos intervenientes no processo, Judas, o Sinédrio, Pilatos, que só Deus conhece, não se pode atribuir a responsabilidade do mesmo ao conjunto dos judeus de Jerusalém, apesar da gritaria de uma multidão manipulada e das censuras globais contidas nos apelos à conversão depois do Pentecostes. O próprio Jesus, perdoando na cruz, e Pedro, a seu exemplo, apelaram para a ignorância dos judeus de Jerusalém e mesmo dos seus chefes. Menos ainda é possível estender a responsabilidade ao conjunto dos judeus no espaço e no tempo, a partir do grito do povo: "Que o seu sangue cai sobre nós e sobre os nossos filhos." Mateus 27:25, que é uma fórmula de ratificação. Por isso, a Igreja declarou, no Segundo Concílio do Vaticano: "Não se pode, todavia, imputar indistintamente a todos os judeus que então viviam, nem aos judeus do nosso tempo, o que na sua paixão se perpetrou. Nem por isso os judeus devem ser apresentados como reprovados por Deus e malditos, como se tal coisa se concluísse da Sagrada Escritura." Todos os pecadores foram autores da paixão de Cristo. A Igreja, no magistério da sua fé e no testemunho dos seus santos, nunca esqueceu que os pecadores é que foram os autores e como que os instrumentos de todos os sofrimentos que o Divino Redentor suportou. Partindo do princípio de que os nossos pecados atingem Cristo em pessoa, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a mais grave responsabilidade no suplício de Jesus, responsabilidade que eles muitas vezes imputaram unicamente aos judeus. Devemos ter como culpados deste horrível crime os que continuam a recair nos seus pecados, porque foram os nossos crimes que fizeram nosso Senhor Jesus Cristo suportar o suplício da cruz.
É evidente que aqueles que mergulham na desordem e no mal crucificam de novo em seu coração, tanto quanto deles depende, o Filho de Deus, pelos seus pecados, expondo-o à ignomínia. E temos de reconhecer: o nosso crime, neste caso, é maior que o dos judeus. Porque eles, como afirma o apóstolo, se tivessem conhecido a sabedoria de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2:8. Ao passo que nós, pelo contrário, fazemos profissão de o conhecer. E, quando renegamos pelos nossos atos, de certo modo levantamos contra ele as nossas mãos assassinas. Catecismo Romano. Não foram os demônios que o pregaram na cruz, mas tu com eles o crucificaste, e ainda agora o crucificas, quando te deleitas nos vícios e pecados. São Francisco de Assis.